Olá, tudo certo por aí? O Cidadania em Pauta desta semana está no ar para trazer muita informação sobre o trabalho do Legislativo e outros assuntos da nossa cidade. Hoje vamos te mostrar como é a construção de um projeto de lei e todas as etapas que acontecem até a lei começar a valer. Na nossa série de visitas aos órgãos públicos, hoje chegou a vez de conhecermos a Guarda Civil Municipal e todos os seus grupamentos. No quadro Eleições 2024, o advogado Marcos Limão conta pra gente como podemos fiscalizar e cobrar os candidatos que foram eleitos. Fique por aí que o Cidadania em Pauta está só começando. Você já se perguntou como são feitos os projetos de lei aqui na Câmara? Existem alguns processos que vão desde a hora da criação até o momento em que a lei começa a valer de fato. Nós vamos te mostrar como funciona a construção das leis na primeira reportagem do Cidadania em Pauta de hoje. Você já parou para pensar como uma lei é criada? Quase todos os dias, projetos de lei passam por processos importantes dentro da Câmara, antes de se tornarem uma política pública na prática. São propostas de diversos temas, mas que precisam seguir determinados ritos, de acordo com o tipo de propositura: projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar e projeto de emenda à lei orgânica. Existem projetos de lei que são de competência privativa do Poder Executivo, existem projetos de lei que são de competência dos vereadores, existem, eventualmente, projetos de lei que o ordenamento jurídico não atribui uma competência exclusiva, né, e, portanto, podem ser apresentados, inclusive, pela população através, né, do projeto, da proposta de lei, do projeto de lei de iniciativa popular, que pressupõe a assinatura de 5% do eleitorado municipal, que vai subscrever esse projeto, tá, e vai também depositar ele aqui na Câmara Municipal. E a construção deles segue regras claras e transparentes. Tudo começa com a apresentação de um projeto, que na prática significa transformar uma demanda da saúde, segurança ou educação em um ato normativo. O documento é elaborado de forma online através do sistema do Câmara Sem Papel. Todo esse processo precisa de um acompanhamento jurídico. A Câmara, ela tem dois tipos de legislação, uma autorizativa e uma que é regulamentadora. E ela precisa regulamentar fatos do direito que vão acontecendo com a vida. Isso tem que ser trazido para o mundo jurídico. Agora, a importância do departamento jurídico é exatamente essa: evitar com que essa lei entre em conflito com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual e até com a Lei Orgânica do Município, que é a Constituição do município, a Lei Orgânica do Município, e justamente com o outro arcabouço, leis complementares, leis ordinárias, que sejam feitas todos os dias. Então, para a gente não ter esse problema, é passado primeiro para o departamento jurídico. Depois das discussões e possíveis alterações, o projeto de lei segue para a votação. Se for aprovado pela maioria dos vereadores, ele é enviado para o prefeito, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta. Se o prefeito não se manifestar, o presidente da Câmara pode promulgar a lei. E existe também alguns projetos mais complexos, que seguem ritos mais rigorosos, como os que mudam a Constituição Municipal, ou que impactam no zoneamento e no orçamento da cidade. Esses precisam de mais atenção. Muitas vezes uma matéria de direito, ela não é puramente filosófica ou nem puramente prática. Ela requer outras ciências para ser composta. E a lei orçamentária é uma dessas. A lei orçamentária, ela precisa da matemática, ela precisa da contabilidade pública, ela precisa do direito financeiro, para que ela cumpra alguns requisitos, inclusive legais, como a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, para que a peça orçamentária seja feita. Tudo isso não é só o advogado que faz. Nós precisamos de mais técnicos dentro da administração para poder fazer com que a lei orçamentária e outras também, uma lei que é uma lei veterinária, precisa ser ouvido, né, alguém da área para que não exista um erro na sua confecção. E após todo esse processo, aí sim, o projeto se torna uma lei a partir da publicação no Diário Oficial.
e cabe à prefeitura ser responsável pela aplicação dentro da sociedade. Caso ela disponha que ela entre em vigor na data da sua publicação, a gente diz que ela ganha vigência. Então ela está em vigor, ela tem condição de produzir efeitos jurídicos no mundo. E aí cabe, exatamente, cabe à Prefeitura Municipal, cabe ao Poder Executivo, reforçar ou aplicar a partir de então essa norma. Chegou a hora do nosso dicionário legislativo, oportunidade de entender melhor o que significam alguns termos usados pelos parlamentares. A palavra de hoje é indicação. E você já ouviu falar no termo indicação? É quando algum vereador sugere medidas de interesse público que não cabem ao Poder Legislativo, ou seja, por meio dela os vereadores indicam a necessidade de realizar alguma medida de interesse público aqui na cidade. Ela dá sugestões sobre como a Prefeitura ou as concessionárias responsáveis pelos serviços públicos do município podem fiscalizar algo que não compete à Câmara. A Guarda Civil Municipal, ou se você preferir a GCM, é um órgão responsável pela defesa ao cidadão e ao patrimônio da cidade. Dentro da GCM existem vários grupamentos, como por exemplo a ROMU, a Ronda Ostensiva Municipal. Nós visitamos a sede da Guarda Civil aqui de São José e vamos te mostrar agora como é o trabalho feito pelos agentes. A GCM é a Guarda Civil Municipal, organização responsável por um trabalho de fiscalização, segurança do patrimônio e prédios públicos e, é claro, a proteção dos cidadãos. A sua principal destinação é para os bens, serviços e instalações do município. Essa seria a sua principal área de atuação. Significa dizer que ela preserva pela segurança em praças públicas, escolas, hospitais, UBSs, tudo que envolve bens, serviços e instalações do município é a área de atuação da Guarda Civil Municipal, visando ali a principal a preservação no sentido de prevenir que o crime aconteça. E dentro da Guarda Civil existem outros grupamentos. O GETAM, que faz a ronda de motocicletas, a Patrulha Maria da Penha para a proteção da mulher e a ROMU, a Ronda Ostensiva Municipal, antiga GAP. Todos os agentes que fazem parte desses grupamentos são guardas civis municipais. Temos alguns grupos que são de atribuições ou de ações diferenciadas. Você vai ter, por exemplo, aqui o G-Bike, que é um patrulhamento realizado com bicicletas. Você tem a Patrulha Maria da Penha, que é um patrulhamento voltado para um programa de proteção às mulheres em situação de risco. Você tem o grupamento de motos, que é o GETAM, e você tem outros, mas esses são os que eu estou me lembrando aqui. Tem a ROMU, que é um grupamento aí de ronda ostensiva municipal, com a finalidade de embate direto aí aos crimes de maior vulto. Ao todo, a cidade de São José conta com 330 guardas civis. Deles, 30 são da ROMU, que tem 5 viaturas. Por falar em viatura, você já deve ter visto pela cidade os carros elétricos da GCM. São quase 30 no total. A grande parte, ou seja, o setor operacional, o setor de Patrulha Maria da Penha, o pessoal da escolar, eles utilizam da viatura elétrica. E a rotina de um GCM é organizada. Todos os dias precisam fazer exercício físico, que pode ser academia ou então alguma arte marcial. Depois tem o tempo para tomar banho e colocar a farda. Na sequência, preparam o carro. No caso da ROMU, a viatura é mais equipada. Depois saem em missão pela cidade. A nossa rotina ela é da seguinte maneira: a gente chega, realiza ali um treinamento físico, alguns academia, outros fazem um aeróbico, outros preferem fazer uma arte marcial. Então a gente tem ali o que a gente chama de hora treino, E fica a critério do grupamento, fazer antes do início do plantão ou no final do plantão, certo? Então você faz ali aquele treinamento, depois vai lá, toma seu banho, se arruma, coloca seu uniforme, aí é o momento em que você vai preparar os equipamentos, vai preparar a viatura, vai equipar. Posterior é feito um briefing ali com o líder daquele grupamento, onde vai ser
emanado as ordens daquele dia, vai ser direcionado para qual região será realizado o patrulhamento, enfim, as situações do dia, né? E aí as equipes têm um momento também para se alimentar, né? Alguns ali com alimentação pós-treino, alguma coisa desse tipo, e por fim embarcam aí nas viaturas e saem para o patrulhamento, né? Cada um com as suas especificações aí no sentido de grupamentos, cada um tem as suas peculiaridades. A Guarda Civil faz um trabalho integrado com as outras forças de segurança, como a Polícia Militar, por exemplo. Tudo para garantir segurança à população de São José dos Campos. Essa integração ela acontece por conta do programa, né, São José Unida. Então, através desse programa, a gente tem ali um compartilhamento de informações, tem um compartilhamento da rotina, um compartilhamento realmente diário, sabe? Então, às vezes o munícipe ele não liga um 153, ele liga um 190, mas o operador do 190 está ali, né, próximo ao rádio dele, que é onde ele vai despachar aquela ocorrência para a viatura diária, mas ao lado dele também está o operador da GCM, né? Então, a ocorrência foi via 190, ela chegou via 190, mas ela vai ser despachada nas duas redes de rádio. E isso acontece vice-versa também, né? A GCM pode ser acionada pelo telefone 153. Os agentes estão sempre a postos, 24 horas por dia, os 365 dias do ano, sempre para a proteção da nossa cidade. Em qualquer circunstância hoje que o cidadão ele se ver, ele pode acionar a GCM via 153. Ela cai na nossa central, né, na nossa central de atendimento, e aí isso vai ser despachado pela rede de rádio, né, e cai para a gente na viatura, né. Então, a viatura que for ali daquele setor ou a viatura que estiver mais próxima vai ser direcionada para atender aquela ocorrência. Momento do primeiro intervalo aqui no Cidadania em Pauta. Já já nós voltamos. Estamos de volta e aqui no Cidadania em Pauta nós continuamos trazendo informações sobre as eleições. Agora que os candidatos já foram escolhidos, você sabe como nós, cidadãos, podemos fiscalizar e cobrar o trabalho dos governantes? Quem explica pra gente é o advogado Marcos Limão, no nosso quadro Eleições 2024. Obrigado, João. Nós seguimos a partir daqui com a entrevista do Cidadania em Pauta. Imagina o seguinte, você no papel de cidadão e eleitor pesquisou e conheceu o seu candidato. Você votou e ele foi eleito. E agora, acabou? O que você pode fazer para continuar exercendo o seu papel como cidadão? Pois é, e isso não vale só se o seu candidato foi eleito, viu? Os 21 vereadores que estarão à frente da Câmara a partir de 2025 devem representar todos que vivem em São José. E para a gente entender o nosso papel a partir de agora, como podemos ser mais participativos, recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em Direito Eleitoral, Marcos Limão. Limão, mais uma vez, seja bem-vindo ao Cidadania em Pauta. Tudo bem, sempre uma alegria colaborar com esse programa, com esse canal legislativo que contribui muito para a construção da cidadania. Perfeito. E, Limão, para a gente começar essa conversa, né? Como que o cidadão deve continuar exercendo o seu papel agora? Como que a gente começa a acompanhar e saber quando pode cobrar o vereador eleito, o prefeito eleito, enfim? Nós temos que fazer uma diferenciação. Existem muitos instrumentos a favor do cidadão para que ele possa participar do processo de construção e execução de políticas públicas. Nós temos os conselhos municipais, nós temos o orçamento participativo, audiências públicas, isso é uma coisa. A outra é em relação à cobrança. A cobrança daquelas pessoas que foram eleitas, elas só podem ser feitas no campo político, não no campo jurídico. Tá? Por que eu digo isso? Porque não existe nenhum instrumento, infelizmente, legal no Brasil que possa combater aquilo que nós chamamos de estelionato eleitoral. Se o candidato promete algo e ele não cumpre, não há nada juridicamente que possa ser feito em relação a esse candidato eleito. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe o recall político. Lá existe a possibilidade de interrupção de um mandato eletivo através do voto.
Aqui no Brasil, não. Aqui a única maneira de desinterromper o mandato é através de um processo de cassação ou de impeachment. Perfeito. E nós temos a participação da população aqui no Cidadania em Pauta, né, com as dúvidas que são recorrentes no dia a dia das pessoas. Então, vamos conferir a primeira delas. Meu nome é William, sou do bairro da Vila Maria, né? Eu gostaria de saber que tipo de cobrança a gente pode fazer para os vereadores no momento. Que tipo de cobrança, né, Limão? Você falou a respeito, a gente falou da cobrança de forma geral, mas em relação a, como você disse, a um projeto que foi apresentado como proposta ou outras necessidades, às vezes, seja do bairro ou algo que a população identificar, né? Se for antes da eleição, a cobrança é por propostas críveis, que sejam viáveis, porque um candidato a vereador ele não pode adentrar a temas sobre droga, aborto, coisas que são de competência de um deputado federal, por exemplo. Se for após a eleição, a cobrança ela pode ser por meio da pressão popular. Cobrar que determinado candidato cumpra as promessas que ele fez. Ou ele participe mais, ele compareça mais à Câmara Municipal e se mostre mais ativo, demonstrando para aquele parlamentar que está sendo fiscalizado que há gente de olho. E o principal prejuízo que ele vai ter é o prejuízo político, no sentido de perder apoio e prestígio para a próxima eleição. Por isso que é tão importante a gente votar de maneira correta, porque se errou o voto, a sua próxima possibilidade de acertar é somente daqui 4 anos. Limão, uma vez que as eleições passaram, os candidatos foram eleitos, qual a melhor maneira de acompanhar o trabalho deles? Olha, a melhor maneira é acompanhando o dia a dia do Poder Legislativo e também, se possível, né, acompanhando o dia a dia dos conselhos municipais, que são órgãos importantíssimos que permitem a real participação da sociedade civil na formulação de política pública e na fiscalização também dos poderes. Nós temos mais uma pergunta da população que também tem a ver com isso, né, com essa questão de que forma cobrar, em que momento cobrar. Vamos conferir? Meu nome é Manuela, eu sou da Vila São Geraldo e eu gostaria de saber se existe algum canal onde eu possa acompanhar o trabalho dos vereadores e do prefeito. Um canal oficial, né? É difícil pensar num canal oficial para cobrança ou para acompanhar. São muitas ferramentas possíveis, né, Limão? São muitas ferramentas. Se for um canal de comunicação televisiva, a própria TV Câmara, que ela exibe cotidianamente a rotina do Poder Legislativo, né? Se for um canal do ponto de vista de gestão pública, sem sombra de dúvida, eu recomendo o Portal da Transparência, porque é lá onde estão todos, pelo menos deveriam estar por obrigação legal, todas as informações referentes ao Poder Executivo, em relação principalmente à receita e despesa, contratos que são realizados. Então, o Portal da Transparência é um excelente meio de informação à disposição do cidadão. Limão, depois que eles foram eleitos, prefeitos, vereadores, eles podem continuar divulgando os seus trabalhos, seja por meio das redes sociais? O que diz a legislação sobre isso? Pode e deve, né? O parlamentar ele precisa também exibir a sua plataforma, precisa estar em constante comunicação com o seu eleitorado, o seu público, né? E é salutar que haja também essa interação a todo momento, não só no período da eleição. E, Limão, o Matheus tocou num tópico importante, que é a questão da rede social, né, das redes sociais. De que forma o eleitor deve encarar a rede social como um canal de comunicação, seja com o vereador ou com o prefeito, talvez para uma cobrança, ou às vezes para uma pergunta, uma dúvida, que postura o eleitor pode ter, deve ter em relação à rede social? As redes são um excelente instrumento de comunicação, mas nós devemos sempre, nunca esquecer que ali estão as informações que interessam para aquele parlamentar ou para aquele prefeito. Ali você jamais poderá ver um conteúdo crítico, né? Algo que é através da crítica que nós crescemos, mas ninguém gosta de expor seus erros em uma rede social. Então ali ele vai encontrar uma parcela das informações do mundo político, né? E ao mesmo tempo que se também mostra um importante instrumento de cobrança. As manifestações em redes sociais, dependendo do volume, da intensidade, eu já vi ocasiões em que tendem a mudar
posturas de parlamentares, posturas de vereadores, decisões que já foram tomadas, que através das redes sociais percebeu-se que não foi bem aceita pelo público e eles simplesmente voltaram atrás. Limão, você falou que as redes sociais acabam se tornando uma importante ferramenta de cobrança. Quais tipos de cobrança a população pode fazer aos prefeitos e vereadores? Por exemplo, uma demanda que aquele município tem no seu bairro, quais são os tipos de cobranças que se pode fazer para os políticos? Principalmente a cobrança política, cobrança de postura, de cumprimento de promessa, de exigência de moralidade, de probidade. Agora, se for um pedido em relação a acesso de informação, aí são outros instrumentos, aí são instrumentos jurídicos. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, que permite qualquer pessoa que tenha interesse possa obter do órgão público a informação que lhe cabe naquele momento. E a gente sabe que tem outros canais, né, além das redes sociais, como a gente citou. Por exemplo, a presença aqui na Câmara, acompanhando as sessões na galeria da Câmara, também é uma forma de estar presente, de conhecer o trabalho realizado aqui no caso dos vereadores, né, Limão? Sem dúvida. E uma parcela expressiva da nossa crise de representatividade, ela é justamente decorrente da ausência de participação das pessoas. O munícipe precisa acompanhar o dia a dia da Câmara. Por exemplo, nós temos, todo ano, vota a lei orçamentária. É no orçamento público que você verifica o que vai acontecer e o que não vai acontecer no município. E as pessoas podem participar. Nós temos audiências públicas sobre o orçamento. É o momento em que o cidadão ele pode fazer constar uma demanda sua para que seja colocada na lei orçamentária. Então, nós só precisamos de maior consciência, educação política e participação ativa das pessoas. Perfeito, Limão. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Cidadania em Pauta. Eu que agradeço, fico sempre à disposição para as mais entrevistas e informações. Ótimo. Matheus, recado passado, né? A gente vê como o nosso trabalho como cidadão, nosso papel como cidadão continua, né, ao longo dos 4 anos. Com certeza. Resumindo tudo isso que a gente falou aqui, o cidadão pode e deve participar da política de maneira ativa, sugerindo, fiscalizando, sempre de olho aí no que acontece na cidade, Marvin. Perfeito. Nós terminamos aqui mais uma entrevista do Cidadania em Pauta e tem mais pela frente, hein? Volto com você, João. Obrigado, gente. Até semana que vem. Mais um intervalo aqui no Cidadania em Pauta. Não saia daí. Programa de volta e com homenagem. É o quadro Nomes da Cidade. Momento de relembrar histórias de pessoas importantes para o nosso município. Uma nova cidade na cidade. Essa era a frase usada pelos idealizadores do bairro Urbanova, na zona oeste de São José dos Campos, na década de 1970. A construção do bairro é cheia de curiosidades, detalhes que vieram de fora, lá do Japão. Nessa história, um personagem foi destaque, Shishima Hifumi. O nome está estampado na principal avenida do bairro. Ele, assim como os outros investidores, deram início a esse empreendimento, né? Então, em 1975, eles contrataram o escritório do Jorge Winheim, que era um famoso arquiteto naquela época, né? Naqueles anos, e ele fez esse primeiro projeto para o bairro, que começou a realmente a ter essa ideia de vender esses lotes, de separar esse local, né? Então, você tem no início, então, uma ideia de ter comércios, de ter casas, de ter hospitais, cemitérios. Então, você tem todo um projeto que foi criado para esse bairro, né, para essa região da cidade, que eles esperavam que fosse uma cidade, né, uma cidade sustentável, autossustentável, e tudo isso começou com esses investidores. Mas será que quem mora no bairro conhece quem foi Shishima Hifumi? Eu não tenho certeza direito, mas pelo que eu sei, o Urbanova foi descoberto, né, por japoneses, e eles investiram aqui no espaço por ser uma área mais reservada, que eles acharam que ia ser muito promissora para construir comércios e lotes de que a galera vai morar. Mesmo quem não conhece a história do bairro concorda que a proposta de criar uma cidade dentro da cidade funcionou. Eu achei muito bonito, parece uma cidade aqui. A Maria pesquisou a fundo toda a história do bairro e a relação do Urbanova com Shishima Hifumi. Segundo ela, Shishima nasceu na cidade de Fukuoka, em 1881.
dono de um banco e visionário, viu no Brasil a oportunidade de deixar um legado imobiliário. Foi assim que o grande terreno que iria virar no futuro, o bairro Urbanova, chamou a atenção do japonês. A principal via do bairro Urbanova leva o nome de Shishima Hifumi, fundador do maior banco privado do Japão. Em 1973, a empresa japonesa adquiriu a área para transformar em uma nova cidade. 2 anos depois, Shishima faleceu e nunca esteve no Brasil. Por isso, os registros sobre o empresário são poucos. O andamento das obras ficou por conta do filho, Tsukasa Shishima, e na década de 1980, o loteamento foi inaugurado. Então, depois que o Shishima Hifumi faleceu, provavelmente nos anos 1975, né? Então, quando eles encomendaram esse novo projeto urbano, ele veio a falecer e o filho dele assumiu, então, a liderança do banco, né? Então, você também tem essa ação dele aqui no bairro, ele também fez parte dessas negociações e, com certeza, ele esteve muito mais envolvido do que o pai nessa parte de planejamento do bairro, porque ele veio a falecer só em 2015, né? Então, ele provavelmente teve alguma ideia de como o bairro veio a ficar depois, né? Anos depois, em 25 de abril de 1990, o então prefeito de São José, Pedro Ives, por meio de um decreto de lei, homenageou Shishima Hifumi e deu nome à avenida que antes chamava C1 e C2. Ele é uma das pessoas que, apesar de não ter, né, a nacionalidade brasileira, ele foi uma pessoa que deu início a esses investimentos, né? Então ele é acreditado, ele é relembrado por conta disso, por ter criado esse banco, por ter sido a pessoa que realmente deu início a essas negociações, a esse investimento aqui na Zona Oeste. Além da avenida, Shishima também recebeu outra homenagem. A Praça da Rotatória Principal do Urbanova leva o nome do município de origem do bancário. Desde a inauguração, Urbanova cresceu sem parar. Antes, o que era uma região de mata, agora abriga grandes condomínios de luxo, apartamentos, uma universidade, escolas e hospital. Na época que ainda estavam os investidores japoneses, você tem a doação de uma série de pedaços de terra aqui, porque se esperava que com a instalação desses equipamentos, né, chamasse mais atenção para o bairro. Então você tem a instalação da universidade, de alguns hospitais, né, de algumas escolas aqui, que começou a chamar atenção para casais, principalmente, né, pessoas que estavam formando famílias, que aqui o local era muito barato naquela época, né, então várias pessoas compraram terreno aqui sem nem ter ideia do que se tornaria o bairro, né, que hoje é um bairro totalmente de alto padrão, muito diferente do que era esperado pelo Jorge Henry. E quem passa pelo bairro diariamente confirma o desenvolvimento do local, um bairro de destaque que nasceu com um projeto inovador, responsável por fazer Urbanova ser o que ele é hoje. Agora, nesse momento, está dando bastante certo. Tem bastante investidor vindo de fora, bastante mercado, padarias novas, farmácias, pet shops, inclusive bares e tudo mais. Então, eu acho que a ideia do Urbanova, no momento, está crescendo bastante. Já moro aqui em torno de uns 12 a 13 anos. E de uns 5 aninhos para cá vem evoluindo bastante o bairro. Questão de segurança, é um bairro muito seguro também. Não tem dor de cabeça, temos a faculdade, a Univap. Fim de mais um Cidadania em Pauta. Obrigado pela sua companhia hoje em mais uma edição do programa. Te convido para acompanhar a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Até a próxima. Tchau, tchau.